Olá! Vamos lá dar continuidade aos nossos vídeos do suplemento de Ordem Paranormal, o Sobrevivendo ao Horror. Nós estamos falando aí nos últimos vídeos sobre as regras opcionais, as regras mais avançadas que o suplemento trouxe, tá? São regras bem interessantes, elas podem realmente modificar bastante o jeito que o jogo funciona, principalmente se você utilizar todas elas juntas, mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Hoje nós vamos continuar, é uma regra bem avançada, inclusive, né, bem detalhista, que é a regra de conjuração complexa. Ela tem como objetivo, não é dificultar, mas fazer com que os rituais eles sejam conjurados de um jeito muito mais realista e muito mais grave, né, dando realmente a ênfase, o enfoque que os rituais precisam para ser algo paranormal, como eles realmente são, né? Eu particularmente gostei bastante, apesar que essas dificuldades que são impostas podem complicar para alguns jogadores que não sejam tão experientes. Mas antes da gente entrar nos detalhes aí da conjuração complexa, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário, né, para ajudar aí no engajamento do vídeo. Realmente gosto muito de ver o comentário de vocês. Se puder clicar para hypar o vídeo, eu agradeço, né? Os canais pequenos precisam muito disso para o algoritmo do YouTube empurrar esse vídeo e tudo mais, então ficaria realmente muito feliz. E se você, além de ajudar com tudo isso que eu comentei, o que já é muito para mim, muito obrigado, você também pode entrar lá no nosso Apoia-se, apoia-se @blitz18, e apenas com R$ 1 por mês você já pode ajudar muito o canal por aqui, tá? Realmente faz toda a diferença, real, né? Parece que não, mas realmente faz, tá? Então, agradeço muito. O Apoia-se, né? O link vai estar na descrição do vídeo, também vai estar aqui, né, no QR Code, é só você escanear que ele tem uma opção para te direcionar lá no Apoia-se. Tem vários níveis de apoio lá para frente, que te dão direito a vários bônus extras, né, coisas relacionadas ao canal e à sua relação com a Ordem Paranormal, que pode ser bem interessante. Recomendo muito vocês darem uma olhada, beleza? Vamos lá, então, show de bola, começando falando sobre as conjurações complexas. Como eu disse, né, ele tem essa ideia de aumentar o jeito que os rituais funcionam, vai deixar ele de fato mais complexos, né? É isso que o nome diz, e ele vai pôr uma série de barreiras aí que vão dificultar o jeito que você usa os rituais. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim também, depende muito da campanha. Eu acho que o que é mais interessante de ser falado aqui, para começo de conversa, é que o mestre que for aplicar essa regra opcional na sua campanha, ele já tem que pensar nisso desde o começo e com certeza avisar os jogadores sobre isso, porque muda completamente o jeito que os rituais funcionam dentro da campanha, tá? Para uma campanha curta isso é bem legal, inclusive estudando esse capítulo, né, eu tive umas ideias interessantes aí, quero trazer para o canal em breve. Vamos lá. Então o que ele fala é bem isso, né? Ele fala assim que no livro base, conjurar os rituais é algo muito simples, principalmente porque a mecânica ela tem que ser funcional. Eles têm que fazer a possibilidade, né, do jogador conseguir colocar vários rituais por batalha e por isso a mecânica ela é bem mais simples. Mas essa regra aqui, ela permite que as coisas sejam um pouco mais complexas, dificultando a conjuração dos rituais. Ele fala que executar um ritual, na verdade, deveria ser um processo demorado, algo complexo, como a regra diz, formado por uma sequência muito específica de passos que a pessoa tem que seguir e também que o conjurador ele tem que estar 100% ali ligado àquilo que ele está fazendo, moldando os rituais a cada passo. Isso é bem interessante porque ele adiciona uma regra, né, uma etapa de conjuração. Então ele fala aqui que os rituais, adotando essas regras opcionais, né, essas regras complexas, os rituais eles vão passar a ser conjurados não em uma ação padrão, como é a regra, né, da maioria dos rituais, mas na verdade em 3 rodadas consecutivas. O jogador ele vai precisar gastar, né, 3 turnos ali dele para conseguir utilizar esses rituais. E o interessante é que ele fala assim, né, as regras que dão mais um tipo de ação padrão para os jogadores, elas não vão se aplicar no ritual complexo. Ou seja, ele não pode gastar, por exemplo, as 2 ações padrões que ele tem utilizando a velocidade mortal, por exemplo, para adiantar essas etapas. Mas, ao invés disso, elas permitem que ele ganhe um bônus ali, uma vantagem. Caso ele utilize algo assim, caso ele consiga, né, dedicar mais de uma ação padrão no mesmo turno para a conjuração do ritual, ele recebe mais 2 nos testes de ocultismo para aquela conjuração em específica.
Então, se ele tem uma velocidade mortal, por exemplo, né, na forma de Sent ali que ele ganha mais uma ação, ele pode utilizar ali para ganhar mais dois. Ele não fala nem na forma de Sent, né? Ele fala só velocidade mortal comum, o que daria mais uma ação de movimento, por exemplo. Até porque o velocidade mortal, né, ele não permite esse tipo de conjuração de ritual, então faz sentido ele não influenciar na etapa, né? Mas o bônus eu achei interessante, achei legal. Uma coisa interessante que ele fala aqui também é que sempre que o conjurador está fazendo a conjuração complexa, que ele está dentro dessas 3 rodadas que são necessárias, ele fica desprevenido. Então é uma situação em que o grupo tem que proteger esse conjurador enquanto ele faz isso. Ele fala que ele deve sempre fazer um teste de vontade para se manter ali concentrado, e se ele sofrer dano, né, no final da rodada, ele desce para uma condição ruim ou terrível para conjurar o ritual, o que dificulta bastante, né, o ritual ser conjurado com sucesso. Pode complicar bem a vida ali do conjurador. Então é essencial que o grupo proteja, tá, a pessoa que está fazendo isso. E aí, né, o mais importante, se o ritual for interrompido de alguma forma, ele tem que ser recomeçado do zero, tá? E aí pode de fato agravar bastante a condição aí azedou, né? Aqui é interessante, né, esse quadrinho que ele fala sobre narrando conjurações complexas, ele fala que a conjuração em si, essa regra opcional, ela tem o objetivo de reforçar bastante a dramaticidade que seria você conjurar um ritual. Então ele abre o espaço aqui para o jogador conjurador, né, brilhar. O cara que está fazendo isso realmente narrar em detalhes o que ele está fazendo, o que o personagem dele estaria sentindo ali no momento, para que isso tenha um efeito dramático bem superior à cena, que agregue bastante aquele momento de clímax da batalha, o que eu acho bem legal, acho muito válido, tá? E aí, depois disso, ele passa a detalhar pra gente as etapas da conjuração complexa. Então, são 3 etapas, né, como ele disse, e elas vão adicionando modificações bem interessantes aos rituais. A primeira etapa é o símbolo. Então, o jogador ele precisa, né, realmente desenhar o símbolo ali em algum lugar. Ele fala que isso é a forma de abertura de comunicação, então é essencial que ele desenhe esse símbolo em uma superfície adequada para aquele tipo de ritual. Precisa ser um símbolo claro, né? E aí ele já vai colocar, posicionar ali os elementos de uma entidade. E é legal que em cada etapa, né, ele adiciona opções que você pode fazer para dar upgrades aí no seu ritual. Isso pode ser bem interessante em uma sessão. Então, ele fala assim, por exemplo, né, você pode colocar esses materiais específicos da entidade, e isso tem penalidades e vantagens. A penalidade de você colocar esses elementos específicos de algum elemento, né, do paranormal é que você vai ter menos 1d20 no seu teste de ocultismo, o que pode complicar, né, na hora da conjuração, fazer você falhar o ritual, seria o pior dos casos. Mas ele vai dar alguns bônus. Então, por exemplo, se você adicionar, né, elementos do sangue ali na conjuração do ritual, nessa primeira etapa, né, em que você está fazendo isso, você vai ganhar alguns bônus. E assim segue cada um dos elementos. Esses bônus eles sempre são divididos em 3 e seguem um padrão, tá? Pelo que eu pude perceber aqui. Primeiro ele fala sobre uma vantagem que você ganha. Depois ele fala sempre dá mais um dado de dano daquele extra pro ritual. Todos eles fazem isso. E o terceiro, ele dá uma penalidade para quem vai sofrer o ritual, tá? Isso acontece, vocês vão perceber, é um padrão para todos os elementos. Então, uma vantagem, um dado extra de dano e uma condição ou uma desvantagem para quem vai sofrer o ritual, tá? Então, no caso de sangue, ó, a vantagem é que você recupera um D6 de pontos de vida. Você vai ganhar um dado extra ali se o ritual ele for do elemento de sangue. E no terceiro, que é a condição, né, a desvantagem para quem sofre o ritual, o alvo ele fica sangrando. Então, se o alvo tiver teste de resistência e ele falhar, ele vai ficar sangrando, tá? É uma opção que você pode ter, lembrando que se você fizer isso, você tem menos um D20 no seu teste de ocultismo. Então, essa etapa, essa fase, né, de você adicionar essas categorias, ela não é obrigatória. É só desenhar o símbolo que é obrigatório. Isso aqui é totalmente opcional. No de morte, né, a mesma coisa. Você desenha ali o símbolo utilizando, por exemplo, cinzas ou algo relacionado ao elemento de morte. E aí você tem a vantagem, que é a DT, né, do ritual, aumentar em 2. Você tem um dado extra se o ritual ali for, né, de dano de morte. E a desvantagem ou a condição que é aplicada a quem sofre o ritual é que quem sofre fica com menos 2 em testes de resistência até o final da cena. Isso é bem vantajoso, tá? Esse aqui é bem forte, eu curti bastante. Obviamente o ritual tem que ter teste de resistência para isso.
Depois do elemento conhecimento, né, então ele fala que você desenha ali, por exemplo, com uma corda dourada, com páginas ou algo do tipo, algo relacionado ao elemento de conhecimento. E aí você também segue, né, o mesmo padrão ali, a mesma receita. A vantagem é que você pode aumentar o tanto de PI que você gasta em 2, né? Você tem 2 PI a mais ali para aprimorar o ritual, por exemplo, ou algo do tipo. Hã, a Você ganha um dado extra, né, ali de conhecimento, se o ritual causa dano de conhecimento. E o terceiro, e esse aqui para mim eu achei o mais forte, tá, de todos até agora. A terceira aqui, que é a condição ou a desvantagem que se aplica a quem sofre o ritual, é que você pode ignorar um dos requisitos de aprimoramento do ritual. Ele dá até o exemplo aqui, né, de você não precisar ter a afinidade com o ritual para lançar algum do aprimoramento dele ou alguma forma mais avançada. Isso pode ser de fato muito útil. É uma regra bem específica e cara, dá um upgrade legal, tá? Vale a pena. Vale a pena você usar um inexistir. Tô zoando. É, o de energia, vamos lá, mesma coisa, né? Ele fala que você desenha o símbolo ali, utilizando os elementos relacionados à energia, e a mesma coisa. A vantagem é que você vai ter uma ação de movimento aí extra no próximo turno, que você pode utilizar, né? Lembra, para ganhar aquele bônus na conjuração. Pode ser interessante. O dado de dano extra se causar dano de ritual, de energia. E a condição que se aplica a quem sofre o ritual é que ele fica ofuscado, né? Então, se tiver teste de resistência, obviamente, mas eu achei bem interessante, pode ser útil também. A de conhecimento, na minha opinião, ainda é a mais forte, tá? É a mais forte. E aí a gente passa para a próxima fase, né? A fase dos componentes ritualísticos. Essa aqui é bem legal, ele dá uma descrição aqui, né, do que você pode fazer para deixar essa cena mais dramática, mas basicamente, depois que você desenhou o símbolo, seja utilizando um elemento das entidades do paranormal ou não, você vai adicionar os elementos, né, os componentes que aquele ritual precisa. E isso também vai te dar mais vantagens, tá? Então ele fala aqui, esse texto ele é mais para encenação, né, você narrar ali como que você está fazendo e qual que é a importância de você colocar os rituais. Ele fala que alguns conjuradores preferem colocar em posições específicas, outros porque pode ser muito arriscado mudar e etc, mas é mais uma questão de narrar a cena. E ali, mecanicamente falando, né, essa segunda etapa dos componentes ritualísticos fala da maneira que você vai posicionar esses componentes. Ele fala que se você colocar eles ali de uma maneira que sejam completamente consumidos, ou seja, você não vai ter mais componentes para conjurar outro ritual, você recebe mais um D20 no teste de ocultismo, o que eu acho muito válido, tá? Realmente faz sentido você utilizar. Você também pode, ao invés de colocar um componente ritualístico, você pode colocar um catalisador ritualístico. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o catalisador, né? É uma novidade também do suplemento. Recomendo muito vocês assistirem, né? Você pode utilizar ali e aí o catalisador é consumido e você mantém o seu componente, outra conjuração, caso seja necessário, ou algo assim, uma etapa um pouco mais tranquila. E a terceira e última é de fato quando o ritual ele está prestes a acontecer, quando você já está finalizando ali ele fala que isso é de fato uma manifestação, né? Você invoca uma entidade do outro lado, como se ela estivesse num ambiente causando efeitos, né? Toda uma dramaticidade ali para a cena, porque essa de fato é para ser a etapa do clímax, né? Quando as coisas todas acontecem, uma cena bem interessante, pode ser bem legal. Ele fala que aqui, ó, é a cena em que o conjurador ele toma as decisões. Então ele fala, eu vou usar esse ritual de forma aprimorada, então eu vou gastar mais PS, eu vou utilizar tal coisa para deixar o meu ritual mais forte. É nessa cena que ele aplica ali os aprimoramentos, que ele decide os alvos do ritual, tá? Então isso aí vai variar muito de como o conjurador ele quer fazer, mas é a última etapa, a terceira e última etapa. E aí depois disso vem já ainda na terceira etapa, né, o seu famoso teste de ocultismo. Então você vai fazer ali o teste de ocultismo de DT20 mais o custo de P do ritual. Quanto mais forte o seu ritual, mais difícil o teste de ocultismo, né? Você tem que ter isso em mente, assim como é na regra base. Se você passar, o ritual ele é conjurado normalmente. Se você falhar, ele não funciona, mas você perde tudo que você colocou no ritual. Então, você pode ver como ele realmente deixa o ritual bem mais complexo e também muito mais arriscado, né? Pode ser ali complicado
Você tem que pensar bem quando você for fazer isso. Depois ele fala algumas coisas interessantes aqui, eu vou resumir para vocês. Basicamente ele fala assim, que você pode de fato forçar, né, o ritual, é o que ele fala aqui em Extrapolando os Limites, que você pode, por exemplo, somar a sua presença no limite de PE para você gastar mais pontos de esforço do que você tem, só que isso de fato pode deixar o processo mais arriscado, porque a sua DT, né, a sua dificuldade do teste, ele vai ficar mais difícil. Então tem que pensar bem ao fazer isso. E ele fala também sobre a possibilidade de você fazer dos poderes, né, que os ocultistas têm relacionados à conjuração complexa. Então ele adapta algumas regras. Ele fala, por exemplo, ali de acelerar o ritual, né, que você pode gastar 4 pontos de esforço para reduzir o tempo para uma rodada. Então, ao invés de 3, né, você reduz uma rodada, ele fica só com 2. E aí ele fala que você pode desenvolver a etapa 2 e 3 de uma vez só ali na sua segunda rodada, o que pode ser muito, muito, muito útil. Muito útil mesmo. Nesse caso, você gasta 4 de PE a mais para isso. Então, também tem que se pensar. Anular ritual, né? Ele fala ali que se você adiciona um elemento na primeira etapa de conjuração, lá atrás, você pode incluir o efeito de um segundo elemento nesse caso. E aí fica bem mais forte, né? Você adiciona outro elemento junto ali e comba mais ainda, né? Aqueles bônus, dado extra que eu comentei ali há pouco tempo. Pode ser bem útil, algo a se pensar também. Ele fala que não dá para conjurar, não dá para camuflar o ocultismo na conjuração complexa. Aqui, esse aqui é bem interessante, tá? Ele fala que você pode conjurar o ritual com uma ação livre se você preparar o ritual antes, né? Tendo ali a conjuração marcial. A preparação do ritual é o próximo tópico, a gente já vai chegar lá. Pode ser bem interessante. Tatuagem ritualística também é algo muito comum ali, né, entre os ocultistas. Ele fala que você tira um de P, que é o efeito básico da tatuagem, mas além disso você também pode pular a primeira etapa de ter que desenhar ali o componente. A contrapartida é que você não pode, né, utilizar aqueles vantagem, dado extra e tal, que eu comentei dos elementos. Não teria como, porque o símbolo já vai estar desenhado no seu corpo, né? Então, realmente não faz sentido. Então, essa parte que ele adapta, né, os poderes de ocultista à conjuração complexa é algo a se prestar muita atenção. E aí, por último, né, para finalizar, ele fala sobre a possibilidade de você preparar os rituais. Então, você pode, de fato, fazer isso antes da batalha, né? Você já pode fazer essas etapas e aí você não corre o risco, por exemplo, do ritual ser interrompido, e você fazer aquilo de uma forma mais rápida, né, mais objetiva, e aí você gasta no ritual como uma reação. Pode ser algo muito útil para uma batalha, para uma cena decisiva, para você não perder tanto tempo assim, tá? Isso, né, você armazena o ritual ali no seu corpo, depois libera ele. E aí ele fala assim, que você pode, ó, preparar qualquer quantidade de rituais, mas os pontos de esforço, né, gastos com essa ação, eles só vão poder ser recuperados depois que você gastar o ritual. Você não pode gastar o ritual para fazer o ritual, armazenar ele no seu corpo e recuperar ele para a batalha. Ele vai continuar contando como se fosse gasto, tá? Então é algo bem interessante. Por fim, né, mas não menos importante, você pode tentar conjurar um ritual desconhecido. Ele coloca duas condições para isso. Primeiro, que você seja treinado em ocultismo e depois que você tenha alguma noção básica daquele ritual. Então, aí mesmo que você não conheça o ritual, você pode conjurar ele utilizando ali as regras da conjuração complexa. Isso, obviamente, vai deixar o seu ritual mais difícil, né? Ele fala aqui que a DT do ocultismo ele aumenta em mais 5, o que aumenta, né, a chance de você falhar, mas é um risco. E além disso, se você falhar, né, mesmo com essa dificuldade mais alta, você ainda vai sofrer um desastre paranormal. E aqui na próxima folha ele lista quais são esses desastres, tá? Então é bem interessante. Você pode, por exemplo, ser consumido pelo outro lado, né? É algo que eu só recomendo se for a última batalha da campanha você fazer, porque aí realmente, né, se você perder o personagem não vai ter tanto problema. Agora, se for ali no começo, eu não recomendo. Todas esses desastres paranormais, eles são bem fortes, mas são bem interessantes, né? Eles dão uma dinamicidade para sua sessão e um risco maior para o conjurador, o que pode aumentar a adrenalina nesse momento especial, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês vão utilizar os rituais complexos, né? Essa mecânica nas campanhas de vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau.